Nós aqui do canal do Professor Leonardo estamos fazendo uma cobertura super especial sobre os vazamentos que foram feitos foram noticiados, melhor dizendo, pelo The Intercept Brasil, das conversas envolvendo Sérgio Moro e o Ministério Público na figura do Deltan Dallagnol. Nós estamos fazendo uma cobertura muito extensa e eu tenho percebido que muitas pessoas não estão entendendo um ponto fundamental de toda essa situação. E é por isso que eu sempre falo para que vocês deixem comentários, porque os comentários me ajudam a perceber, a verificar se vocês estão de fato entendendo essa situação. E aí eu posso vir, fazer vídeos, explicar melhor, vídeos com mais detalhes para corrigir os caminhos equivocados que muitos estão tomando. E uma coisa que eu percebi em comentários recentes é que muitos estão desconsiderando um ponto super importante e fundamental para o entendimento de toda essa situação, que é o ponto de vista, ou melhor dizendo, a perspectiva do brasileiro médio, da classe média perante essa situação. E esse talvez seja o ponto fundamental para que você possa entender os desdobramentos e os impactos desses vazamentos das conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. Do ponto de vista jurídico, tudo perfeito, está tudo claro, está tudo muito evidente. Houve, de fato, uma quebra, um descumprimento do artigo 254 do Código do Processo Penal, que fala que um juiz ele é suspeito se ele tiver relações de amizade com uma das partes ou se ele auxiliar uma das partes. As conversas que foram divulgadas agora deixam isso muito claro. Nós tivemos ali uma interferência do Sérgio Moro com o Ministério Público. O ponto de vista jurídico já está claro, já está perfeito. Entretanto, nós precisamos começar a pensar do ponto de vista do brasileiro médio, do ponto de vista da classe média. Então nós precisamos sair dos nossos corpos e nos colocar no ponto de vista deles para entendermos melhor essa situação. E para você entender como que esse brasileiro ele pensa e enxerga essa situação, veja a entrevista que foi concedida pelo Glenn Greenwald hoje no programa Pânico, o link vai estar aqui na descrição. A forma como o Emílio coloca as perguntas, a forma como o Emílio aborda o Glenn, é a forma que o brasileiro médio, que a classe média iria abordá-lo, iria perguntá-lo. Porque o Emílio, ele trabalha com esse público. A classe média é o público do Emílio. E não estou falando que ele apoia ou que ele repudia o Glenn. Eu estou falando que ele fez as perguntas conforme a classe média faria. E aí que é importante. Para a classe média, o que importa são as provas. O Emílio falou, nossa, mas nós temos milhares de provas, e é a mesma coisa que a classe média pensa, nós temos milhares de provas, se as provas existem, se as provas são contundentes, que prendam os bandidos, que prenda Lula, que prenda Eduardo Cunha. Para essas pessoas, o que importa são as provas. O processo, os ritos jurídicos não interessam para eles. Na verdade, eles até apoiam, eles até validam o comportamento de Sérgio Moro de quebrar algumas regras para que o processo jurídico possa ser acelerado, para que Lula ou os outros culpados, os outros corruptos, possam ir para a cadeia. Então, do ponto de vista dessas pessoas, é válido Sérgio Moro descumprir algumas regras, descumprir a lei para combater a impunidade. E eu vou mais além. Na cabeça dessas pessoas, Sérgio Moro só conseguiu colocar Cunha, Lula e os outros políticos na cadeia porque ele justamente descumpriu as regras. Eles validam esse comportamento do Sérgio Moro. Porque na perspectiva delas, se Moro não tivesse feito isso, ele jamais iria conseguir combater os poderosos. Porque se de fato os poderosos eles têm tanto poder, só descumprindo regras que você consegue colocá-los na cadeia. Porque o rito jurídico não interessa. Para essas pessoas, o que importa são as provas. Então, esse comportamento de Moro descumprir, de fazer esse alinhamento das estratégias junto com o Ministério Público, é válido, desde que seja para cumprir, desde que seja para punir a impunidade. Então, no ponto de vista moral do brasileiro médio, isso é válido. Entretanto, o que não é válido, o que no ponto de vista deles é errado, é você cumprir as normas, você cumprir as regras e anular todos os processos, ou uma parte desses processos. Então, se você cumprir as leis, cumprir as normas, e Lula, Cunha ou outras pessoas acabarem saindo da cadeia, vamos lembrar que eles vão ser processados novamente no futuro. Mas, se nós cumprirmos as regras, Lula, Guedel, Eduardo Cunha saírem da cadeia, aí nós estamos fazendo algo errado. Então, a população aprova Moro descumprir as leis para fazer justiça, mas a população ela desaprova cumprir as leis que vão acabar, entre aspas, beneficiando com pessoas que já foram condenados. Porque, mais uma vez, o que importa para essas pessoas não é o processo jurídico. O que importa para essas pessoas são as provas. Se as provas forem contundentes, ótimo, você pode prender. E é isso
que as pessoas precisam entender. Como que o brasileiro médio pensa? É um brasileiro que ele quer justiça, que ele está absurdamente cansado, e cansado da impunidade, cansado dos poderosos não serem punidos. E é por isso que eu falei, num vídeo que eu fiz há 2 dias, que o Sérgio Moro colocou o nosso país, colocou a nossa sociedade em uma situação muito delicada, em uma situação muito difícil. Nós estamos em uma encruzilhada. Nós temos hoje 2 caminhos. O primeiro caminho é seguir do modo como nós estamos, fazer vistas grossas e essa situação não dar em absolutamente nada. Nós rasgamos o Código do Processo Penal e enfraquecemos e desmoralizamos todo o nosso poder judiciário. Esse é um caminho. Entretanto, nós temos o segundo caminho, que é fazer cumprir as leis, cumprir o que está previsto. O Sérgio Moro descumpriu o Código do Processo Penal, então algumas partes do julgamento podem ser consideradas inválidas. Se as partes do julgamento forem consideradas inválidas, os presos, os condenados, eles podem ser liberados e aguardar um novo julgamento. Se nós fizermos isso, esse brasileiro médio, essa classe média, vai achar que nós estamos privilegiando condenados, nós estamos privilegiando corruptos, nós estamos privilegiando bandidos, os poderosos. Então vai haver um sentimento de que a impunidade voltou. E essa sensação é muito negativa para o nosso país. Então a situação que nós estamos é uma situação muito delicada. E para você entender, você precisa se colocar no ponto de vista da classe média. Caso contrário, você não vai entender. Eu tenho percebido que muitas pessoas não estão entendendo esse ponto, que é um ponto crucial para o entendimento de toda essa situação. Aí você pode falar, mas o Gilmar Mendes falou que todo o processo do Lula é inválido, o processo do Lula precisa ser anulado, vai anular o processo do sítio. Gente, para essa classe média, o Gilmar Mendes, ele apoia bandidos, ele apoia corruptos, ele é um comunista, ele está do lado dos petistas. E por isso que eu falei que se nós não tivermos novos vazamentos, Sérgio Moro e Bolsonaro vão acabar saindo fortalecidos dessa situação. Porque na cabeça dessa classe média, as mensagens que foram trocadas até agora não tem absolutamente nada demais. E na cabeça dessas pessoas, quando eles olham a esquerda comemorando que Lula vai sair da cadeia, eles pensam assim de forma, bom, a esquerda está comemorando que Lula, outras pessoas já condenadas vão sair. Então a esquerda logo está apoiando bandidos. Quando a classe média tem a percepção de que a esquerda está apoiando bandidos, a força da esquerda reduz e, consequentemente, a força de Bolsonaro e a força de Sérgio Moro aumenta. Por isso que eu falei, é necessário ter vazamentos mais contundentes, vazamentos mais comprometedores. Porque se nós tivermos, se o mais bombástico que nós tivemos foram os vazamentos que nós tivemos até agora, isso não vai afetar em absolutamente nada a percepção da classe média, a percepção desse brasileiro médio. Só vai falar o seguinte na cabeça deles. Bom, Sérgio Moro, ele estava tentando acelerar o processo para prender aquelas pessoas que já mereciam ser presas. E a esquerda está fazendo tempestade em copo d'água por conta disso, por conta desse bem que Sérgio Moro estava fazendo para o nosso país. Então eles acabam virando as costas para a esquerda. E no meu ponto de vista, não estou falando do ponto de vista jurídico, estou falando do meu ponto de vista como sensação do sentimento da população. Se for baseado somente nesses áudios, nessas mensagens que foram vazadas, eu duvido muito com o que nós temos hoje, que o processo, principalmente do Lula, vai ser anulado. Porque para que você faça isso, o ponto de vista jurídico, como eu falei, está ok. Mas você precisa ter um respaldo popular, você precisa ter um respaldo da população, caso contrário, a insatisfação vai ficar muito grande. E com o que nós temos hoje dos vazamentos, não vejo a classe média apoiando tanto assim, se virando de costas à conduta do Sérgio Moro. Na verdade, eles podem até mesmo endossar e falar assim, não, ótimo, porque já que eles são corruptos, é interessante que o Moro acelere esse processo para que eles acabem indo mais rápido ainda para a cadeia, porque a nossa justiça é uma justiça muito morosa, é uma justiça muito demorada, então o Sérgio Moro ele está aprimorando o nosso processo jurídico. Essa é uma percepção que a classe média, que esses brasileiros médios podem ter. Então, para que você entenda essa situação, é necessário você sair do seu ponto de vista e se colocar no ponto de vista do brasileiro médio. Caso contrário, você não vai entender e vai apenas continuar batendo cabeça. Eu sei que eu havia prometido para vocês a análise da pesquisa do El País, que mostra que Sérgio Moro caiu 10% de aprovação, mas continua sendo o político mais popular. Só que eu percebi que as pessoas não estão entendendo esse ponto de vista, que é o ponto de vista da classe média, e é super importante para entender toda essa situação. Eu vou fazer um vídeo analisando a pesquisa, fiquem tranquilos, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que vocês saibam
o momento que esse vídeo foi lançado. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, não fique com dúvida, deixe no comentário para que eu possa vir responder o seu comentário ou fazer um novo vídeo para que toda essa situação envolvendo o ponto de vista da classe média e desse brasileiro médio fique bem claro, bem sedimentado na sua mente. Se você gostou, considere se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.